O verdadeiro significado do Natal. Era uma noite chuvosa de dezembro, e a cidade estava coberta por uma espessa camada de neblina. As ruas estavam desertas, exceto pelas luzes cintilantes que iluminavam as fachadas das casas, criando um cenário mágico e misterioso. Dentro de uma casa simples, mas acolhedora, uma inquietação parecia pairar no ar, como se algo muito importante estivesse prestes a acontecer. Lúcia, uma menina de 10 anos, estava sozinha no canto da sala, observando pela janela. A chuva caía suavemente, molhando toda a natureza. Dava para sentir o cheirinho de terra molhada. As luzes de Natal piscavam na rua, mas algo em seu peito parecia estranho, como se estivesse faltando algo essencial. Ela sempre adorara o Natal, mas naquele ano sentia que havia algo mais profundo e misterioso por trás da festa. De repente, um estrondo vindo do fogão a lenha a fez-se sobressaltar. Rosa, sua mãe, estava organizando a árvore de Natal, mas Lúcia não conseguia se concentrar no que estava acontecendo ao redor. O silêncio da casa estava se tornando opressor e uma sensação de suspense começou a se formar. "Mãe, o que faz o Natal ser tão especial?" perguntou Lúcia, sem tirar os olhos da janela. Rosa sorriu de forma acolhedora, mas não respondeu imediatamente. Ela estava distraída, como se estivesse esperando o momento certo para contar algo importante. Finalmente, ela se aproximou de Lúcia e, em tom baixo, começou a falar, como se estivesse prestes a revelar um segredo. "Quando eu era pequena, minha mãe sempre me dizia que o verdadeiro significado do Natal não estava nos presentes ou nas luzes. Ela falava sobre o Natal ser um momento de abrir os olhos para os outros e para nós mesmos. Mas, mais do que isso, ela dizia que o Natal guarda um segredo que só pode ser descoberto por aqueles que realmente procuram." Lúcia franziu a testa. O tom da mãe a estava deixando mais curiosa e inquieta. Ela olhou para Rosa, tentando entender o que ela queria dizer, mas não ousou interrompê-la. Rosa continuou, agora com a voz mais grave, como se estivesse mergulhando em um passado distante. "O segredo do Natal está em algo que ninguém pode ver à primeira vista. Não são os presentes, nem as festas, nem as luzes. É algo mais profundo, algo que está escondido, esperando ser descoberto por aqueles dispostos a olhar além da superfície. E para isso, precisamos de fé. A fé é o que nos permite enxergar o que está além do visível." Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela não sabia o que aquilo significava, mas o mistério a envolvia de uma forma que ela não conseguia explicar. A campainha da porta tocou de repente, quebrando o silêncio. Rosa se levantou e foi até a porta, enquanto Lúcia, ainda imersa em suas próprias dúvidas, a seguiu com passos silenciosos. Quando Rosa abriu a porta, Lúcia ficou paralisada. À sua frente havia um homem estranho, alto, com um casaco escuro e um gorro vermelho. Seu rosto estava sombrio e ele segurava um saco grande, como se tivesse vindo de algum lugar distante. Ele olhou diretamente para Lúcia, como se a estivesse esperando. "Boa noite, Dona Rosa. Trouxe algo para a menina." A voz do homem era grave e profunda, e suas palavras pareciam carregadas de algum tipo de peso invisível. Lúcia não conseguia desviar o olhar. Algo sobre ele a fazia sentir uma mistura de curiosidade e apreensão. O homem se inclinou para dentro e, com um gesto lento, retirou um pequeno presente do saco. Ele entregou a Lúcia, e seus olhos brilharam de maneira estranha, como se soubessem algo que ela ainda não sabia. O presente era uma caixa pequena, feita de madeira escura, com um desenho enigmático entalhado na tampa. Lúcia, com as mãos trêmulas, pegou a caixa e a observou por um momento. O homem olhou para ela e disse, com uma voz baixa e sombria: "Lembre-se, menina, o que você encontra no Natal nem sempre é o que parece. Abra com cuidado."
A porta se fechou com um estrondo e o silêncio na casa se intensificou. Lúcia, com o presente em mãos, sentiu uma sensação desconcertante, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso. Ela olhou para sua mãe, que a observava com um olhar distante, quase como se estivesse esperando que algo acontecesse. Mãe, quem era aquele homem? E o que significa essa caixa? Rosa respirou fundo, como se estivesse esperando que Lúcia chegasse a essa pergunta. Ela olhou para a filha e, antes de responder, disse com suavidade: "O homem é alguém que aparece em certos momentos, mas ele não é quem você pensa que é. A caixa, por outro lado, tem algo a ver com o verdadeiro significado do Natal. Se você quiser descobrir o que é, precisa abrir sua mente, não apenas a caixa." Lúcia olhou para o presente, hesitando por um momento. Algo em seu interior dizia que não era uma simples caixa, mas que ali estava escondido um mistério esperando para ser desvendado. Ela decidiu abrir. Com um movimento cauteloso, retirou a tampa da caixa e, para sua surpresa, encontrou uma pequena vela que parecia brilhar com uma luz própria. Ao lado, havia um bilhete enrolado, como se estivesse esperando para ser lido. Ela desenrolou o bilhete e, com os olhos ansiosos, leu as palavras escritas com uma caligrafia delicada. O verdadeiro presente do Natal é a luz que brilha nas trevas, a luz que veio ao mundo em um estábulo, há mais de 2000 anos. Ele é Jesus, o Salvador. Nele está o amor e a salvação. Lúcia sentiu um arrepio passar por seu corpo. Ela não entendia completamente, mas sabia que aquilo era parte do segredo que sua mãe havia mencionado. Olhou para Rosa, que agora a observava com mais atenção. "Mãe, o que significa isso?" Rosa sorriu levemente, como se tivesse finalmente visto algo despertar nos olhos de Lúcia. Ela se aproximou, pegou a mão da filha e, com uma voz suave, explicou: "O presente de Natal não são os brinquedos, nem a comida, nem as luzes. O verdadeiro presente é Jesus, que nasceu em Belém para nos mostrar o caminho do amor e da fé. Ele é a luz que ilumina nosso caminho, mesmo nas noites mais escuras. O Natal nos lembra disso. A fé em Jesus nos transforma e nos ensina a viver para os outros, a dar de coração." Lúcia ficou em silêncio, olhando para a vela que agora brilhava em sua mão. Ela percebeu que o presente não era algo material, mas a presença de Jesus, que nasceu para trazer a esperança ao mundo. Ele era o maior presente que todos poderiam receber. O homem misterioso, a caixa, a vela, tudo fazia sentido agora. O Natal não era sobre o que recebemos, mas sobre o que Jesus fez por nós. Naquele momento, a campainha tocou novamente, mas desta vez Lúcia não se assustou. Ela sabia que o Natal estava, de fato, revelando seus segredos mais profundos. O presente mais valioso não estava na caixa ou na vela, mas na luz de Cristo, que agora brilhava em seu coração. E, com essa fé renovada, Lúcia sabia que o verdadeiro significado do Natal havia sido revelado. A moral da história é que o verdadeiro significado do Natal não está nos presentes materiais, nas luzes ou nas festas, mas na fé em Jesus Cristo, que nasceu para trazer luz, amor e salvação ao mundo. O Natal nos convida a olhar além das aparências e a reconhecer o valor de dar de coração sem esperar nada em troca. O maior presente de todos é o amor de Jesus, que transforma nossas vidas e nos ensina a viver com generosidade, compaixão e fé. Ao vivermos esse amor, podemos compartilhar a verdadeira magia do Natal com os outros. Compartilhe essa história com amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar o verdadeiro significado do Natal para mais pessoas. Inscreva-se no canal para mais histórias emocionantes e inspiradoras como esta. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Sua presença faz toda a diferença. Feliz Natal!